Salão de Artes Plásticas da Câmara Municipal anuncia selecionados. Obras contemplam desenho, pintura, fotografia, cerâmica e também outras modalidades. A gente é o único salão nesse formato feito por uma instituição pública no estado do Rio Grande do Sul. É o único. Mobilidade urbana na capital gaúcha. Os desafios para quem se desloca diariamente pela cidade. No dicionário, mobilidade significa facilidade de locomoção e os ônibus, metrôs e outros transportes fazem parte dessa mobilidade. Mas na prática, será que as pessoas estão achando fácil se locomover por Porto Alegre? Balé para todos. Projeto social na Zona Leste de Porto Alegre transforma sonhos em realidade. A dança, ela é transformadora. A dança como objetivo de ser profissional bailarino, mas também a dança com o objetivo de inserir socialmente aquela pessoa em todo esse contexto. Olha só, tu conhece a lenda do Castelinho do Alto da Bronze? Prédio medieval no centro da capital tem um passado marcado. É uma história de castelo privado, assim, é uma história chocante na Porto Alegre da década de 40, 50, né? De agora, de 1948 até 52 ali. Tudo isso acontece aqui em Porto Alegre, então você já sabe, fica com a gente. Olá, tá no ar mais um Acontece em Porto Alegre e a partir de hoje as nossas edições começam com uma novidade. Todo o programa vai ter Libras. Quem está aqui comigo hoje é a intérprete de Libras, a Vivian Souza. Oi, Vivian, tudo bem? Que bom estar aqui com a gente. É mais inclusão na TV Câmara de Porto Alegre. Bom, foram divulgados os selecionados para mais uma edição do Salão de Artes Plásticas da Câmara Municipal. Mais de 6 prêmios vão ser concedidos para artistas e também residentes gaúchos. A cerimônia de abertura do salão ocorre no dia 8 de outubro. Eu conversei com uma das responsáveis pela organização sobre os detalhes desse baita evento. Foram 196 artistas inscritos no salão esse ano, a gente teve um recorde de inscrições, e foram 38 selecionados desses 196. Isso é de várias cidades do estado, um orgulho que a gente tem do salão é que ele não é só de Porto Alegre, ele é do estado do Rio Grande do Sul, então a gente tem inscritos de Viamão, de Torres, Três Coroas, Uruguaiana, de todos os cantos do estado mesmo. Que tipos de obras que foram inscritas que vão ser selecionadas agora para no final receber o prêmio? A gente tem pintura, mais tradicional, né? Fotografia, videoarte, instalações, desenho, gravura, uma gama bem completa das representações artísticas do nosso estado também. Teve um tema essa edição ou não era livre mesmo? Não, todos os salões são livres sempre, não tem tema. E vocês perceberam essa diversidade de tipos de arte contemporânea, de olhares diversos? Sim, sempre tem tendências, né, dentro da arte, mas a gente pega de tudo, a gente pega muita escultura também, a questão da videoarte, a gente pegou coisas da enchente, então retratando mais essa parte do momento, né, que o estado viveu. Desenho também é uma coisa bem tradicional, a gente teve obras figurativas, teve obras abstratas, inscritas, é bem diverso. A gente tem questões políticas, né? Desses 38 artistas selecionados, a gente dá um prêmio aquisição, que é no valor de 12.600, mais ou menos, e a obra ela faz parte do acervo da Câmara daí. A Câmara adquire para expor na casa. Aí tem mais 5 prêmios de incentivo à criatividade, no valor de 3.500, que é realmente para reconhecer o trabalho desses artistas, né? E muitos deles são jovens, então dá esse estímulo para eles continuarem a produção. E também o júri de seleção, ele dá a seu critério as menções honrosas, que não tem prêmio em dinheiro, mas eles ganham ali um destaque no catálogo depois. A gente é o único salão nesse formato feito por uma instituição pública no estado do Rio Grande do Sul. É o único. Ainda mais tendo esse prêmio em dinheiro, né, que a gente sabe que a classe artística, ela pena, né, para conseguir produzir, para conseguir ter seu espaço. Então, ele é um salão que valoriza muito a arte do estado, né? O salão é limitado a artistas gaúchos, podem ser residentes em outros estados, né, mas eles têm que ser gaúchos. Então, é uma produção muito nova. A grande maioria são artistas que estão recém saindo da faculdade, se formando.
Então, começando a trilhar esse caminho, que é um caminho difícil, a gente sabe. Então, aqui na Câmara, a gente abre o espaço para eles exporem as suas obras, para eles fazerem parte dessa comunidade, né, se conhecerem, apresentar o trabalho para quem daqui a pouco não conheceria, né, porque aqui a Câmara a gente recebe um público muito diverso. E a gente tem esse prêmio de dinheiro, a gente tem também o catálogo, que a gente faz impresso, sempre com muito carinho, assim, a gente faz com muito esmero, para eles terem isso para levar para casa também, para colocar nos portfólios e também para registrar esse momento da cultura no estado, né? Então, é um registro que é para agora, para eles, mas também para o futuro. Se alguém que vier fazer uma pesquisa sobre a história da arte no Rio Grande do Sul, a gente vai ter esse recorte sempre, cada 2 anos, de como estava o panorama da arte no estado. Cada obra linda que a gente viu aí é diferente, né? É muita potencialidade desses artistas que a gente tem que reconhecer aqui. É o poder público reconhecendo o potencial de artistas que foram afetados também pela enchente de maio e estão lutando para seguir trabalhando. O Salão de Artes Plásticas da Câmara Municipal foi criado em 52 por iniciativa do falecido escritor vereador Josué Guimarães. O salão é organizado a cada 2 anos. A lista completa dos selecionados você encontra aqui, ó, no site da Câmara de Vereadores, o camarapoa.rs.gov.br, agora sim. Bom, agora eu tenho uma pergunta para você que se desloca pela cidade de Porto Alegre. Será que tem sido fácil andar pela capital? Bom, a nossa equipe de reportagem foi até as ruas do Centro Histórico para mostrar como é que é se movimentar com o transporte coletivo, bicicleta e outros veículos. Será que tem muito desafio? A Vanessa, a repórter, andou de bicicleta e de ônibus. A gente vai ver agora na reportagem dela também do André Rodrigues e do Wagner Lacerda. Mobilidade urbana é a condição que permite que as pessoas se desloquem pela cidade a fim de desenvolver suas relações sociais e econômicas. No dicionário, mobilidade significa facilidade de locomoção e os ônibus, metrôs e outros transportes fazem parte dessa mobilidade. Mas na prática, será que as pessoas estão achando fácil se locomover por Porto Alegre? Olha, tem que escolher sempre um horário para vir, né? Porque às vezes, que nem eu vim agora de lá, o ônibus deve ter levado 1 hora para me chegar aqui. Antes era 45 minutos, tá? Aí é problema. Pobre que depende de ônibus, só se rala. O meu falta. Falta e o horário também. Falta bastante até. E isso prejudica o senhor? Prejudica, né? Porque às vezes eu saio 5 horas de casa, e aí volto às 8. E aí eu levo minha esposa também no serviço, né? E demora, né? É dificuldade, né? Seu Leonel e seu Dalmo estão entre os cerca de 600 mil passageiros que se locomovem diariamente na capital com o transporte coletivo, segundo a Associação dos Transportadores de Passageiros, a ATP. Seu Leonel, que utiliza o ônibus para ir trabalhar, enfrenta dificuldades com a escassez de horários. Então não é fácil pegar ônibus aqui em Porto Alegre? Não é muito bom, não. Às vezes de noite também, né? É meio perigoso, de noite não dá para pegar. Mas lá na minha linha é custoso, né? Demora um pouco, na minha linha de onde eu moro, demora. E o resto tá bom, né? Pra mim. Seu Dalmo, apesar de aposentado, se locomove pela capital principalmente em função de compromissos médicos. E a mudança de itinerário das linhas é algo que interfere na rotina dele. Ele ser mudado do terminal deu problema. Agora mesmo eu vim a pé desde lá, vim caminhando aqui, o cara da minha idade, caminhando muito mais por causa que mudaram o fim da linha. E andar de ônibus pela capital é algo que o seu Dalmo evita a todo custo. Eu saio de casa de vez em quando só. Às vezes eu ir no médico, pegar um remédio, uma coisa, mas fora isso aí, não faço questão de sair, não. É uma aventura vir aqui para o centro. A arquiteta e urbanista Carolina Silva, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, no Rio Grande do Sul, explica que a mobilidade urbana representa a capacidade que a cidade tem de proporcionar o deslocamento de pessoas e bens. E isso inclui veículos, vias, ciclovias e calçadas. E dentro desta complexa organização, Carolina enfatiza que a espinha dorsal é o transporte público. O desafio é fazer o sistema funcionar em prol das pessoas.
Então, se a gente tem um transporte coletivo de qualidade, né, bons ônibus, boas paradas de ônibus, boa frequência, né, dessas linhas que não sejam superlotadas, né, a gente qualifica esse sistema e torna ele competitivo. Se eu tenho um transporte público de qualidade que funciona, para que eu vou pegar um Uber, por exemplo, né, ou para que eu vou sair com o meu carro? Ir e vir é um direito de todos. E dentro da mobilidade urbana, o transporte público coletivo é um dos meios mais utilizados. Mas e quando o transporte público coletivo não é o suficiente, cabem aos cidadãos buscarem outras formas de transporte, seja por aplicativo, patinetes ou bicicleta. Alguma forma a gente encontra para se locomover pela cidade. No caso da bicicleta, como alternativa para melhorar a mobilidade urbana, Carolina avalia que é preciso enxergar a bike como meio de transporte, não somente como lazer. E expandir a malha cicloviária é fundamental. A gente precisa que elas componham uma rede e que ela não seja somente trechos fragmentados de ciclovia que levam de nada a lugar nenhum, né? A gente precisa que essas infraestruturas cheguem nos locais onde tem demandas de viagem, né? Então, que elas te levem até uma estação de transporte coletivo, que elas te levem até um grande hospital, até as grandes universidades, até as escolas. Então, a gente precisa que ela conecte pontos de interesse dentro da cidade e a gente precisa que ela, dentro da sua malha, ali, seja conectada. E entre os ciclistas que encontraram na bicicleta o seu meio de locomoção pela capital, ainda há muita coisa para melhorar e tornar de fato a bike uma alternativa de transporte efetiva e segura. Sim, realmente a manutenção está bem precária, né? Como você pode constatar, alguns trechos, inclusive, estão interditados e isso aí o ciclista muitas vezes tem que disputar com os veículos, né? Que é mais, claro, perigoso e envolve uma série de fatores. Então, realmente um cuidado maior seria necessário mesmo. Tá bom, só tem que reformar as partes que faltam ainda, né? Por exemplo, que nem ali, ó, lá umas partes que faltam é perigoso, tem que trocar de pista. E o trânsito, né, tá muito movimentado. O que acontece é que a gente está vendo, não precisa nem... Foi um abandono total, né? Criaram as ciclovias e esqueceram do que fazem sempre no nosso município aqui. Não existe manutenção, existe falta de mais opções de ciclovias. Eu moro aqui no bairro Menino Deus e trabalho aqui próximo, sou professor de artes marciais, me desloco sempre de bicicleta e até por aqui ainda funciona, mas aqui já está tudo destruído, né? Não existe manutenção, foi um abandono total. E eu acho que deveria ter mais opções na cidade, porque além de a bicicleta ser uma coisa boa para a saúde, é um meio de locomoção barato e rápido, né? Eita, Vanessa, que desafio, né? A Vanessa Schmidt, repórter aí dessa baita matéria. Vanessa, parabéns pelo trabalho. Que bom que você está aqui para contar para a gente os bastidores aí dessa reportagem, porque a gente conseguiu ouvir muitos relatos aí, e o teu próprio relato também, que usa transporte coletivo, usou bicicleta aí, foi difícil, né? Pois é, fazia um tempinho que eu não pedalava, então eu tava um pouco enferrujada, né? Acontece. Nem sabem quantas vezes eu gravei para dar certo, mas a gente bota o que funciona. Pois é, Felipe, eu, além de conviver diariamente no transporte público coletivo, eu vi o relato das pessoas ali e a gente percebe que, embora o transporte ele funcione, seja uma alternativa para essas pessoas, muitas vezes ele não é o suficiente. E aí é bem aquilo que eu falei ali na hora da bicicleta, né? A gente vai buscando outras formas de transporte. Uma coisa que eu percebi fazendo essa reportagem é a questão da falta de horário de ônibus, assim. Porque a gente percebe que os ônibus, eles já saem lotados dos terminais. Então, acaba que o conforto dos passageiros, ele não é levado em conta nesse momento. Mas, claro, todo mundo precisa ir de um lugar para outro, então eles acabam se sujeitando a andar de pé, a andar muitas vezes num ônibus muito apertado, porque não tem espaço. Um dos relatos que eu não coloquei na reportagem, mas que me falaram, e não foi só uma pessoa, foi a questão de que muitos idosos têm que ir de pé, porque não tem nem lugar suficiente para eles sentarem. Muitas pessoas com problema de locomoção, por exemplo, têm que ficar de pé porque o banco deles ou não é respeitado ou não tem espaço para todo mundo. Quer dizer, está se aumentando a demanda e os ônibus precisam daqui a pouco ter mais espaço para pessoas com necessidades também. Uma coisa que a gente tem observado, Felipe, é que os ônibus, eles estão agora, a gente observa ônibus com ar-condicionado, veículos novos que vão integrando a frota, só que a gente não pode pensar só nos ônibus. Os ônibus, claro, eles são a maior parte o maior tipo de transporte utilizado, mas existem também a bicicleta, muita gente utiliza a bicicleta e eles não são vistos. A gente ouviu ali o relato do professor de artes marciais falando sobre
se levar em conta como a bicicleta somente um veículo de lazer. Mas, na verdade, as pessoas estão usando cada vez mais para ir para a faculdade, para ir para a escola, para ir para o trabalho. Só que a gente percebe nas ciclovias a falta de estrutura. Muitas ciclovias, Felipe, não estavam sinalizadas. Muitas ciclovias estavam com buracos, então muitas vezes acaba sendo perigoso para o ciclista andar ali na ciclovia e ele acaba tendo que usar a via com os carros, então tem que disputar aquele espaço ali e se torna muito inseguro. E uma coisa, Felipe, que é bom a gente lembrar também é a questão dos equipamentos de segurança, né? Para quem anda de bicicleta, precisa utilizar capacete, porque é fundamental, porque a gente sabe que o trânsito é muito rápido. Pelo menos um capacete, depois ali uma cotoveleira, uma joelheira, isso já é item básico de segurança mesmo. Levando até em consideração justamente isso que tu falou aí, da estrutura também dessas ciclovias. Vanessa, obrigado. Mais uma vez, parabéns pela reportagem. Acho que ficou bem evidente, né? O problema é que todo mundo, de alguma maneira, enfrenta. E fica aí, né? Época de eleição chegando. Uma reportagem para a gente poder prestar atenção nas propostas dos candidatos, se estão contemplando também a mobilidade urbana. Vanessa, obrigado. Fica comigo aqui ainda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já dançou balé alguma vez? Na época de escola já, até posso arriscar um pouco. Tu lembra algum passo? Eu não lembro, tá? Só não vou fazer porque eu tô de saltinho aqui, gente. Fica comigo aqui porque eu quero te convidar a assistir justamente uma reportagem que a gente preparou sobre essa arte clássica, que é cheia de leveza e delicadeza, mas que exige também trabalho duro e também investimento financeiro. A gente está falando do balé, que é essa dança que acaba muitas vezes sendo de difícil acesso, principalmente para pessoas de baixa renda. Mas olha só, Vanessa, tem um projeto na Zona Leste aqui de Porto Alegre que está tentando mudar esse cenário. É o que a gente vai conferir agora na reportagem da Mariana Gindre e do Jorge Júnior, o nosso JJ. Elizabeth dos Santos esteve inserida no mundo da dança desde cedo. Seus pais sempre incentivaram e deram todo o apoio para que ela tivesse a melhor formação. Uma realidade nem sempre comum. Foi após conhecer um projeto de inclusão na Ilha dos Marinheiros que ela decidiu tomar iniciativa para tornar o balé algo para todos. E nesse encontro com essas crianças, eu perguntei o que elas gostariam de ser quando crescessem. E aí uma menina me disse, eu não sei, nunca pensei como seria quando eu crescesse, né? Quer dizer, ela não tinha perspectiva. E a outra olhou para mim e disse assim, eu quero ser igual a ti. Então aquilo ali foi o primeiro passo para a realização desse sonho chamado Projeto Balé para Todos. Foi assim que surgiu, há 30 anos, a iniciativa que integra a sua escola de balé. Tornar o ensino da técnica clássica acessível para crianças e adolescentes que tenham paixão pela dança. Para isso, é oferecida meia bolsa ou bolsa integral, dependendo da renda de cada família. Quem precisa também pode pegar emprestados colãs, sapatilhas e figurinos. A dança, ela é transformadora. A dança como objetivo de ser profissional bailarino, mas também a dança com o objetivo de inserir socialmente aquela pessoa em todo esse contexto, né? Então é muito importante que a criança, quando ela entre, ela tenha a possibilidade de ter realmente uma formação. Uma das meninas que recebe o benefício é a Maria. Ela conta que quando pequena se inspirou em um desenho de bailarina que assistia na TV. Ela se encantou com a forma de se expressar e agora quer se tornar uma grande bailarina profissional. Eu não teria condições de pagar para poder dançar aqui e graças ao Projeto Balé para Todos eu tenho essa oportunidade. A ideia é que as participantes possam seguir carreira, como sonha Maria, seja dançando em companhias ou se tornando professoras de escolas de balé. Ana Cláudia quer ser uma bailarina internacional na França. Ela é apaixonada pela dança desde cedo, quando praticava coreografias pelo YouTube. Eu sinto que aqui é minha família. Eu gosto muito de dançar. Eu sinto que eu tô livre. Que eu não tô bem assim dentro de uma gaiola. Eu sinto que eu sou um pássaro a voar aqui. Para que ela e as outras alunas possam voar cada vez mais alto, é preciso disciplina, frequência e uma metodologia aplicada.
Eles vão ter dança caráter, condicionamento físico, pilates, vão ter aula de interpretação, vão ter aula de pontas, de PADD, vão ter todo o suporte técnico que eles precisam para realmente serem bailarinos de verdade. E depois eles escolhem se vão querer ser bailarinos ou não, mas olha o que isso tudo pode trazer para a vida deles. No projeto já passaram milhares de alunas, muitas que seguiram carreira no balé. Também são milhares as que esperam por uma vaga para dar início ao seu sonho na dança. Vontade e dedicação tem de sobra, mas ainda falta a verba. As nossas meninas estão perdendo grandes oportunidades, têm talento, têm técnica e não podem participar dos eventos porque não têm a condição financeira para isso. Então, se alguém quiser apadrinhar uma das crianças ou patrocinar o evento, seria uma grande alegria para nós e faria toda a diferença na vida e no futuro dessas crianças. O evento é o 33º espetáculo da escola, que vai ser realizado no dia 23 de novembro no Teatro da PUC. É um custo bastante alto, né? Um teatro aí, qualquer teatro é R$20 mil, né? E nós também não conseguimos um teatro público, né? Então nós precisamos de patrocínio, precisamos de material, então quem tiver roupinha, figurino em casa, pode trazer para a gente aqui, e os patrocinadores que quiserem nos apoiar, ou pessoas que trabalham com cenário, com música, com vídeo, quiserem nos apoiar, já ajuda também bastante. Uma das bailarinas que está praticando para se apresentar em novembro é a Melissa. Ela garante que só vai parar de dançar quando tiver 90 anos. Desde quando eu tinha 5 anos eu queria muito fazer balé. Aí eu falava para minha mãe. Aí quando ela deixou eu fiquei muito feliz. E parece que aqui é a minha segunda casa, minha segunda família. Também minha segunda tudo mesmo. O projeto abre as inscrições em janeiro, mas a fila de espera é grande. Se você quiser participar ou puder ajudar com dinheiro ou materiais, entre em contato pelo número 51 991 72 7932 ou pelo Instagram, @Balé Elizabeth Santos. Ah, que lindo! Emocionante essa reportagem da Mari aí. Parabéns por essa reportagem tão sensível, esses depoimentos aí, as meninas emocionadas, umas falando sobre a liberdade, como eu tô livre aqui, e outras se sentindo ali em família, é tudo para elas. É uma iniciativa que, além de ser oportunidade de expressão, de contato com a dança, é a realização de verdadeiros sonhos. Agora a gente vai falar sobre doação. O Banco de Sangue do Hospital de Pronto-Socorro, aqui da capital, precisa de doações de sangue. A maior necessidade do momento é do tipo O positivo. Olá, tudo bem? Meu nome é Nádia, sou enfermeira do Banco de Sangue do Hospital de Pronto-Socorro. Venho aqui fazer um apelo. Estamos com os estoques muito críticos, estamos com os estoques abaixo do limite e precisamos muito de doação de sangue. Venha doar sangue, todo tipo é importante, todo tipo vale a pena. Abrace essa causa, a doação de sangue é um ato de amor. Quem doa sangue, doa vida. O Banco de Sangue do HPS está aberto segunda, quarta e sexta pela manhã, das 8 ao meio-dia, terça e quarta pela tarde, das 13 às 17. Agende sua doação pelo WhatsApp 51 3289 7658. Doe sangue, salve vidas. É apelo importante aí da enfermeira. Então, para doar, a gente tem que ter mais de 50 quilos e tem que ter boas condições de saúde. No site da Prefeitura você encontra a lista completa das condições necessárias para doação. O site está aí, ó, prefeitura.poa.br.
Lembrando que o banco de sangue fica no 2º andar do HPS. Sabia que dia 22 de agosto é o dia do folclore? Pois é, uma data muito bacana para a gente poder demarcar a cultura popular e o quanto a história pode ser construída por diversos olhares. A capital gaúcha tem uma infinidade de contos e lendas que ajudaram a moldar a identidade da cidade. Quem circula pela esquina das ruas Vasco Alves e Fernando Machado, no centro da capital, se depara com um castelinho medieval construído no final dos anos 40. O espaço, que hoje é de propriedade particular, já abrigou uma história de cárcere privado. O pesquisador e idealizador do projeto Porto Alegre Mal Assombrada conversou com a gente e nos contou mais sobre essa lenda urbana. É uma história de cárcere privado, assim, é uma história chocante na Porto Alegre da década de 40, 50, né, de agora, de 1948 até 52 ali. Ela é uma menina, na época, com 18 anos, a Nilza Link. Ela faleceu ano retrasado, 98 anos, viveu bastante até, né? E ela, com 18 anos, ela foi presa, né? Inicialmente ela até foi por vontade própria, mas ela acaba ficando num cárcere privado, dentro de casa, de uma certa forma todo chancelado pela sociedade por um cara chamado Eurico Gomes, Carlos Eurico Gomes. Esse cara era casado com a Ruth Caldas, da família Caldas Júnior, da rua ali, do Correio ali, né? E, claro, a Ruth Caldas, vítima também, uma mulher que foi traída por esse homem, que era médico, político, ele era bambambam na cidade. E ele se apaixonou pela Nilza Link. E ele mente o nome dele, ele diz que se chama Luciano Lobato, porque ele era um homem casado, conhecido, né? Mas para a família essa de Gravataí lá, da família da Nilza Link, eles não o conheciam, não eram pessoas nobres, então não tinha essa relação tão forte, né? Então, tipo, para ela sair de casa, casar com um homem que tinha 40 anos, era um homem muito velho, né? Porque se casava muito jovem naquela época também, né? Com 13, 14. Ela, com 18 anos, e já com um filho de um primeiro relacionamento, era dita como uma mulher desquitada, que era o termo da época, e uma mulher, a mãe dela dizia, né, que minha filha agora é uma desquitada, então vai ser prostituta. Essa era a relação que se fazia na época, né? E não só da mãe da Nilza, da sociedade. Então a Nilza, ela pensou assim, ó, quando o Eurico Gomes vai negociar ela com o pai dela, falou, olha, tua filha tá... não tem mais destino, né? Ela já tem um filho, já tá velha, tem 18 anos, né? Naquele tom que a gente conhece. E aí o pai dela, obrigado, muito gentil e tal. Só que ela acaba aceitando porque ela pensa, pior do que tá, não pode ficar, não é possível. Só que fica. Ela vai vivendo uma história, ele fala pra ela até, quando ele tá lá na casa dela, ele fala assim, eu vou te dar uma vida de princesa. Ela só não sabia que ia ser tão literal, né? Ele manda fazer o castelo não existia. Ele compra o terreno e manda construir o castelo. É uma réplica de um castelo que ele tinha da família dele na Espanha. Claro que em miniatura, né? E ninguém queria fazer essa obra em Porto Alegre. Todos os arquitetos, os engenheiros, ninguém queria subir, porque era uma obra, já era uma obra muito arcaica, muito obsoleta. Porto Alegre já estava migrando para o modernismo, Art Deco, brutalismo, já tinha muitas coisas. Art Deco e Art Nouveau, nossa, era época. Então era uma construção bizarra para ele. Mas ele conseguiu um arquiteto que estava quebrado, o cara estava sem grana, e topou fazer a obra. E aí construiu esse castelo medieval, e ela vem morar no castelo, se surpreende com o castelo, ela acha bizarro na época, mas tudo bem, ela vai ver essa vida de princesa e... Só que entrar dentro do castelo, ela se depara com uma rotina, ela tinha uma rotina lá dentro, onde esses 4 anos e meio, quase 5 anos que ela vai ficar dentro do castelo, vão tomar o dia dela, né? Leituras cléricas, ele era um homem ateu, ela tinha aula de francês, aula de piano, ponto cruz, chá das 5 e à noite as trevas, porque à noite o médico e o monstro, né? Ele virava outra pessoa e ameaçava ela de morte, que ela estava se correspondendo com os amantes dela durante... Tudo que acontecia durante o dia no castelo, ele cobrava ela à noite. Então ela vive esse complexo lá dentro, onde ela tinha medo de olhar na janela, medo de ser vista, e ele dizia que ele, num surto de ciúmes, tentar matar ela, ele apontava a arma na cabeça dela,
tudo isso vai acontecendo assim, ela vai relevando. Até o dia que ele aponta a arma na cabeça do filho dela. Esse foi o estopim para ela um dia bolar um plano para fugir. E fugiu. Foi lá pro bairro Menino Deus, para bem longe. Na época era muito longe. E lá ela reconstrói a vida dela, mas sempre com essa mancha. Ela nunca mais virou uma pessoa, né, que conseguiu andar na mesma calçada com outro homem. Ela não ficou mais em ambiente fechado com outro homem. Ela nunca mais ia ao centro da cidade. Então isso é uma história de cárcere privado, né? Uma história medieval dentro de um castelo medieval, só que uma história contemporânea, né? E reflete também os abusos daquela sociedade, do machismo, né? Das histórias que a gente vê ainda de forma contemporânea acontecendo. Mas digamos que essa história foi muito simbólica, assim, né? Toda a sociedade foi assim, toda a sociedade. Tu tem a França, que fez o que fez com a Joana d'Arc, que hoje reverencia ela. Toda a sociedade não foi só uma história linear de atos bons, não, nenhuma foi. A nossa não é igual. Isso é uma história de verdade, entende? Quando a gente quer só contar uma narrativa de uma... A gente nem se identifica. Nós, como seres humanos, a gente nem se identifica, porque a nossa história não é linear e só de atitudes boas. A gente tem tropeços, a gente tem más escolhas. A vida é assim. Olhar para essa história é um arquétipo da nossa própria jornada. Por isso que é importante olhar para essas histórias. Pois é, histórias de Porto Alegre que muita gente ainda não conhecia. Uma história triste que a gente compartilha contigo e, na verdade, existem muitas outras histórias. Para conhecer mais, é só acessar o Instagram do projeto @PoaMalAssombrada. Tá aí embaixo desse vídeo. E eu me despeço de mais uma edição do Acontece em Porto Alegre. Fica aqui a nossa gratidão pela tua audiência e lembrando que mais informações sobre o Legislativo você acompanha em nossos telejornais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Fique também ligado nas nossas redes sociais. Para fechar, fique com mais imagens desse castelinho emblemático, esse castelinho do Alto da Bronze. Um abraço e até semana que vem.